E aí galera, beleza? Janai trazendo mais do vídeo pro canal. E hoje galera, vim comentar pra vocês aí sobre o WWE Survival Series 2020 que aconteceu na noite de ontem, né cara? Sim, vamos comentar aí um pouquinho sobre o que aconteceu nesse pay-per-view, né? Vim dar minha visão aqui, né, do que eu penso, do que eu acho sobre esse pay-per-view aí que deu o que falar, né? Mas antes, claro, peço para que você deixe seu like, né? Deixa o like logo no início do vídeo para você não esquecer, cara. Seu like é muito importante e tá ajudando bastante aqui no crescimento do canal, tá? E se você está chegando aqui pela primeira vez e não for inscrito, se inscreva, cara. Ativa o sininho porque toda vez que tá conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar aí, né, a falar sobre o Survival Series que rolou ontem, né? Começando pelo kickoff, onde nós tivemos lá o The Miz, né, vencendo o Battle Royale. Eu não assisti, tá? Vou ser bem honesto pra vocês, nem vi quem tá participando, quem não tava. Não vou comentar sobre isso, só vou relatar pra vocês aí que aconteceu do The Miz ganhar lá o Battle Royale, né? E também aconteceu do R-Truth, né, ter perdido o 24/7, que depois ele viria, né, a ter de novo ali no show principal, tá? Ele perdeu, ganhou na mesma noite, né? A Suruba 7 é que acontece isso, tá? Abriu o jogo principal lá do Survival Series, né? Nós tivemos o Team Raw versus o time SmackDown masculino, né? A tradicional Survival Series Match. E bom, pra mim já esse foi o pior combate da noite disparado, né? Foi um combate sem emoção, sem nada, né? A WWE simplesmente vendeu 8 meses aí, né, de desunião no time Raw, e isso não se foi visto ali, né? No início do combate, Seth Rollins se entregando a troco de nada, tipo, de uma maneira completamente ridícula, né? Totalmente aleatório aí esse combate, um combate ruim. O resultado foi o time Raw vencendo o time SmackDown de lavada, né? Nenhum foi eliminado do time Raw, tipo, que what the fuck, tá ligado? Apesar do time Raw ser o time mais forte, né? Até falei isso, né? Junto ao Zezo lá na live de expectativas, né? A desunião que estava sendo vendida durante meses aí, né? Mostrava que o SmackDown poderia vencer, mesmo não sendo tão unido, né? Mas de outro lado estava muito desunido. Eles venderam isso o tempo todo e simplesmente não usaram isso em momento nenhum, né? E ainda terminaram todo mundo abraçado. Todo mundo, os caras lá rivalizando e tudo mais, terminaram abraçados no Survivor Series, vai entender. Na sequência nós tivemos aí a luta dos campeões de tag do Raw e do SmackDown, né? Street Profits versus o New Day, né? Um combate mediano, eu esperava um pouquinho mais do combate, mas achei, né, um combate mediano, né? No final o resultado foi Street Profits, para mim surpreendente, né? Tá dando ainda mais força para Street Profits. Agora, para quê? Eu não sei, né? Mas dá uma força muito interessante para eles, né? Dá uma relevância muito grande. Vencer a New Day é sempre uma vitória bastante credível. Segundo a própria WWE, ela é a maior stable da história, né? E isso mostra aí que a Street Profits está, assim, né, galgando um espaço tão forte, talvez, quanto o da New Day, cara. É algo realmente interessante, né, de se ver isso aí, né? Eu não acreditava que fosse da New Day, até por toda a história, a tradição da New Day, mas deu a Street Profits, cara, surpreendentemente. E bom, na sequência nós tivemos aí um combate do atual campeão americano Bobby Lashley versus o atual campeão intercontinental Sami Zayn, né? E o combate foi, né, dentro das expectativas, né? Se você viu as expectativas do pay-per-view lá junto com o menino Zezo no canal WWE em geral, você viu que nós falamos que iria acontecer basicamente dessa forma, né? O Bobby Lashley um dominador, né? E o Sami Zayn aquele mais espertinho, né? Querendo ganhar através de uma falcatrua, né? E também não foi nenhum combate excelente, como eu falei lá, né? Que não iria ser, e que também não seria um combate demorado, né? E que também, né, o Sami Zayn tentaria usar ali, né, de artimanhas para poder vencer o Lashley, mas tinha Hurt Business, né? E foi justamente isso que aconteceu. A Hurt Business não deixou que o Sami Zayn conseguisse roubar algumas vezes, né? E acabou ajudando o Bobby Lashley a vencer o Zayn. Eu achei muito legal, né? Algo que eu já esperava, como eu falei, né? Tudo que aconteceu ali já era algo que tendia realmente a acontecer, diferente lá da luta de times masculina. Essa daí teve uma coerência, né? E no final o resultado foi o Bobby Lashley, muito da hora aí, segue o Lashley, né, como um campeão dominante, né? Até então a gente não sabe quem pode ser o futuro desafiante do cinturão do Bobby Lashley, né? Até porque eles estavam feudando com o stable e tudo mais, mas agora não tem mais feud, né? E o que deve ser aí,
né, o futuro de Bob Lashley. Coloca aí nos comentários quem vocês acham que seria interessante aí para estar enfrentando o cinturão americano, cara. Também coloca aí em relação ao cinturão intercontinental, tá? Mas bom, na sequência, falando de luta solo entre campeãs, né? Vamos falar agora de Sasha Banks, né? Atual campeã do SmackDown, contra a Asuka, né? Atual campeã do Monday Night Raw, né? As duas campeãs mundiais femininas aí de cada uma de suas brands, né? Fizeram mais uma vez um grande combate, um bom combate entre elas duas. Eu só não vou falar que esse foi o combate da noite, porque o seguinte para mim foi o combate da noite, né? Mas esse combate sem dúvidas foi muito bom, né? Da Sasha contra a Asuka, mais uma vez, elas fizeram um bom combate. No final acabou com o roll-up, né? Tem muita gente que não gosta do roll-up, mas o roll-up é meio que uma estratégia para não descredibilizar, né, o adversário, né? E a WWE usou disso, né? Não querer descredibilizar a Asuka ali, né? Esse é um combate que, na minha expectativa, eu acreditava que fosse ter em algum momento um ataque da Carmela, né? Ou até mesmo um debut, né, da Rhea Ripley, mas acabou não acontecendo nada, né? Foi só um combate basicão entre elas, né? Sem nenhuma interrupção, sem nada do tipo. No final, resultado Sasha Banks aí, segue credível. Uma coisa que o Zezo tinha falado nas expectativas e que se confirmou é que a WWE vai dar um reinado um pouco mais longo para Sasha Banks e que poderia usar dessa luta para dar uma credibilizadazinha mais para a nossa querida The Boss, né, cara? Então, realmente foi o que aconteceu e segue aí a Sasha Banks credível, né? Segue bem a nossa querida campeã do SmackDown. E bom, aproveitando que eu tô falando da mulherada, logo em seguida nós tivemos lá o Team Raw versus o time SmackDown feminino, né, cara? Aquela tradicional Survivor Series match, né? E esse combate para mim foi o melhor combate da noite até então, né? Para mim foi um combate muito interessante. Esse foi um combate que deram um pouquinho mais de tempo, né? Em relação ao primeiro. O primeiro foi bem curtinho, né? O masculino, sem muita significância. Esse foi um combate muito legal, muito bem buildado, né? Ninguém ali saiu descredível, né? A única coisa que eu acho que teve de erro nesse combate foi a Bayley ter sido a primeira a ser eliminada. Eu não gostei disso, tá ligado? Eu acho que a Bayley deveria ter sobrado no final junto com a nossa querida Lana lá, né, cara? E aí, entre as duas, claro que tinha que dar a Bayley, né? Pra mim, o desenho que eu tinha na minha cabeça do SmackDown ganhando era basicamente da maneira que foi, só que até na mesma sequência ali, mas com a Bayley no final, sem ter a eliminação da Bayley no início, né? A Bayley sobraria ali com a Lana e venceria a Lana, né? A Lana atrapalharia, né, a Jax de alguma maneira, né? Que era o que era especulado, e no final ela ganharia entre aspas, né? Só que tem que nem a Royal Rumble, às vezes, que entra alguém do nada e ganha. Era basicamente o que eu pensava que ia acontecer com a Bayley, né? Até porque a Bayley perdeu o cinturão recentemente, mas não foi o que aconteceu. Ela foi a primeira a ser eliminada e aí a sequência que eu imaginava rolou, né? Porém, com a nossa querida Lana sobrando no final lá e dando a vitória pro Team Raw, né? A que foi deixada de lado foi a que rendeu a vitória. É algo meio que uma lição, vamos dizer assim, né? Meio que tentar trazer uma moral da história, né? É interessante, né? É interessante aí, mas não sei, eu não me empolgo com essa vitória da Lana aí, cara. Eu acho que não deve ser algo que vai se levar para frente, né? Agora, a Bayley como líder do SmackDown era algo que poderia sim ser levado mais para frente, né? Ela tretando com alguém ali por se achar líder do backstage e tudo mais, eu acho que seria legal, mas abandonar essa ideia aí, né? Dando sequência, nós tivemos aí até então a luta principal, né? Porque não foi main event, né? O main event foi a despedida do Undertaker, mas nós tivemos aí esse co-main event, vamos dizer assim, que foi a luta do Universal Champion Roman Reigns versus o WWE Champion Drew McIntyre, né? Um combate que foi um combate bem interessante, cara. Graças a Deus tivemos um combate do Roman Reigns e foi um combate bom. Eu falei que o Drew ia conseguir fazer o Roman ter um bom combate. E teve um bom combate. Isso para mim que é excelente, cara. Eu esperava um bom combate, nós tivemos um bom combate. Foi longe de ser as lutas que ele fez com o Jey Uso, que foi extremamente insignificante, né? O Roman, eu esperava que ele fosse apresentar coisas novas em ringue, né? Já que ele mudou um pouco a personalidade, mas não. Segue com o mesmo moveset ali,
né, só apanhando um pouco mais do que ele apanhava normalmente quando era babyface, né? Então é interessante aí, né, essas características junto a um Drew muito imponente, muito forte, dando muito trabalho. O Drew realmente não saiu descredível depois de ter enfrentado o Roman Reigns, porque foi um combate muito parelho, tá ligado? Muito parelho. O Drew chegou a dar kick-out em Spear, assim como o Roman também chegou a dar kick-out, né, em Claymore. Então, cara, foi bom o combate, foi realmente bom. Eu acho que é o melhor combate do Roman Reigns nos últimos 2 anos, cara. Eu não lembro de combate tão bom do Roman, né? Mesmo antes da pandemia, eu não me recordava aí de um combate muito bom dele. E esse combate, para mim, foi um combate que foi além das expectativas, porque eu só queria um combate legal, mas foi um combate realmente muito bom. Não acho que foi melhor do que a luta feminina, e foi pra mim no mesmo nível da Sasha Banks e Asuka, né? Pelo menos pra mim. Mas eu gostei demais do combate. No final lá o Jey Uso aparece, né? Pra poder ajudar o Roma, né? E aí o Roma sempre fala pra ele não se meter nos BO dele e tudo mais, que não precisa do Jey Uso. Mas no final lá o Roma, tipo, ó, você entendeu que a parada é realmente ajudar a família, né? E aí vai lá, agradece o Jey Uso e vão embora. E o Drew perde, né? Até então se tinha especulado aí de um possível cash-in, vai rolar o cash-in, né? Eu mesmo acreditei depois do Miz ter ganho no kickoff, né? Que ele poderia estar sofrendo cash-in, até porque, né, a WWE tem aquela lei de compensação dos 50-50, então poderia colocar o Miz ali no meio e ele ser opinado, né, em vez de Roman e Drew, mas não, tá ligado? Deixaram isso pra lá, né? Essa possibilidade, por exemplo, de fazer cash-in nos dois acabou morrendo, tá? Mas que seria interessante seria também, né, se fosse de fato ali a intenção de tirar o Money in the Bank do nosso querido The Miz, tá? E bom, por fim nós tivemos aí a despedida de Undertaker, né, cara? Sim, esse foi o main event da noite, né? Seria um show no qual ele apareceria para dizer adeus, né? E, cara, foi bastante complicado isso aí, né? Logo no início chamaram um monte de lutadores ali, né? Famosos, lendários, Hall da Fama, inclusive. Nem todos que estavam ali eram amigos do Undertaker, né? Vale lembrar isso, né? Mas foram caras que fizeram parte da história dele na WWE, né? Mas amizade não, né? Depois apareceu o Vince McMahon, muito emocionado, anunciando o Undertaker, né? Nem ele acreditando muito nessa questão do adeus, até porque o Undertaker foi muito fiel, né? Muito próximo de Vince McMahon o tempo todo. O próprio Vince no documentário lá, né, do Undertaker, ele chora e tudo mais, né? Porque é um cara que teve próximo dele ali pelo menos 30 anos, né? É o que estava se comemorando nesse Survivor Series. Então, cara, imagina você 30 anos junto com o cara, né? E você ter que dizer adeus, se despedir do cara. É algo extremamente difícil, né? Algo extremamente duro pro Vince McMahon, tá ligado? E teve que acontecer isso, né? E aí vem o Undertaker, né, cara? E eu já fiquei naquela expectativa de a todo momento alguém atacar ele. Eu falei, mano, alguém vai atacar ele, alguém vai interromper ele, alguém vai fazer alguma coisa, né, nesse momento. E aí a gente vai ter alguma coisa na WrestleMania. Principalmente eu esperando o The Fiend Bray Wyatt. Falei, mano, o The Fiend vai aparecer, o The Fiend vai aparecer. A gente vai ter pelo menos esse último combate com o público do Undertaker, né? Já que até então o último combate dele foi sem público. Então a expectativa era que se tivesse que dar um adeus, que fosse com o público, tá ligado? Ele foi muito importante pro maior evento com o público da WWE, que é o WrestleMania, tá ligado? Se tem um palco para ele se aposentar, para ele dizer um adeus, é o WrestleMania. Não tem outro palco para ele fazer isso, entendeu? Tanto que até então a despedida dele, assim, mais notória, né, deveria ter sido na WrestleMania 33, onde ele perde lá pro Roman Reigns, se eu não me engano, né, e deixa a roupa dele lá no ringue. Essa deveria ter sido, de fato, a despedida do Undertaker, né. Só que não, né, ele continuou tempos depois, né, lutando contra outros nomes, né, e, tipo, depois disso você não acredita mais que ele vai se aposentar, tá ligado? Eu particularmente não acreditei que ele ia aposentar na 33, né, e não se aposentou. Nós vimos na sequência ele lutando novamente, né. Depois nós tivemos a WrestleMania do ano passado, né, do ano passado não, desse ano na verdade, né, que culminou das rivalidades do ano passado, né. Ele também lutando contra o AJ Styles, e aí mais uma vez especulando sobre uma aposentadoria dele, já que teria sido um combate extremamente elogiado, e se tivesse um momento bom pro Undertaker se aposentar após um grande combate, até porque
ele vinha sendo criticado após os combates dele com o nosso querido Goldberg e também com o Cena, né? Esse foi um combate que foi só elogios. Então, se tinha um momento bom para ele se aposentar, né? Sem aquela dívida de tipo, ó, não apresentei um último bom combate, seria contra o AJ Styles, né? E aí eu acho que, tipo, vira uma parada circunstancial ele se aposentar, né? Tipo, ó, as circunstâncias todas jogam a favor que você se aposente, né? Você fez um último grande combate na WrestleMania contra um grande cara, né? E também você já sabe que você não consegue fazer mais grandes coisas no ringue, né? Então, se tem um momento bom para você aposentar, é agora. Então, virou uma parada mais circunstancial do que necessariamente, eu acho que o querer dele. Não por conta disso, né? Fica meio que em aberto uma possível volta. Ele fala, inclusive, sobre isso, né? Ele fala que se o Vince precisasse dele, ele voltaria da WWE e tudo mais, voltaria para fazer mais lutas. Então, tipo, ele deixou a possibilidade em aberto, né? Deixou ali sempre aquela ideia de, ó, é possível, tá ligado? Eu não parei, não desisti de ver isso aqui, não. Então isso meio que deixou ele na expectativa de que vai acontecer alguma coisa com ele, vai acontecer alguma coisa com ele, e não ia acontecendo nada e ia bater um desespero, porque era simplesmente um adeus mesmo, ele só tava indo embora, né? E aí você para pra ver, assim, o Taker, tá ligado? Que é o mesmo take de quando eu comecei a assistir, tá ligado? Ele não tá mostrando muito o rosto, mas, cara, aquela figura ali, aquele símbolo é o mesmo de quando eu comecei a ver, tá ligado? É absurdo você imaginar que você não vai ter mais o Undertaker na próxima WrestleMania, tá ligado? É difícil, você viu que criou uma dependência em relação ao cara, tá ligado? Porque ele tá lá, todo ano ele tá lá, tá ligado? A WrestleMania e Undertaker é um sinônimo do outro, tá ligado? E aí você começa a pensar, tipo, o que vai ser da WrestleMania agora, tá ligado? O próprio AJ Styles recentemente falou que a WrestleMania tava perdendo valor, já que tava tendo um monte de combates que não mereciam estar no card, né? E agora, além disso, você ainda perde o Undertaker, sabe? É o que eu tô falando, conforme o tempo, as coisas estão perdendo muito valor na WWE, né? O próprio Money in the Bank foi assim, né? O próprio Royal Rumble tá sendo assim, e agora a WrestleMania, tá ligado? Ah, já, mas o Undertaker não vinha fazendo grande combate. Sim, mas é o Undertaker, tá ligado? Ele era o maior patrimônio histórico vivo da WWE até então, né? Lógico, tem outros grandes nomes aí, né, que são também tão importantes quanto ele, mas pra mim ele é o maior da história, né, da WWE, acho que por tudo que ele simboliza, né? E também, cara, ele era um ativo, né, cara? Quem era tão ativo ali da mesma idade do Undertaker hoje na WWE? Ninguém, tá ligado? Então, você perder esse cara é uma parada extremamente difícil, né? Até pra você montar um card de WrestleMania hoje, você pensar que o Undertaker não vai estar lá, é muito complicado, tá ligado? Porque um cara, por exemplo, que ele é muito credível, né, e não tem muita coisa que fazer com ele, manda esse cara pro Undertaker, tá ligado? Por quê? Porque é como se fosse ganhar um título na WrestleMania, né? E hoje pensar que esse cara tá indo embora é algo extremamente triste, tá ligado? É algo que é difícil você tentar entender, tá ligado? Não, ele tá indo embora, só isso. Isso principalmente pra mim, que sou fã pra caralho do cara, né? Foi, eu acho que não só pra mim, mas pra maioria da galera que começou em 2008, era fã do Undertaker, né? E você pensar que o cara não vai estar mais ali, tá ligado? E você vê ele falando adeus. Despedida é sempre ruim, né? É sempre ruim despedida aí. Ainda mais com um cara que marcou bastante, né? A minha infância, né? E toda a minha trajetória com Pro Wrestling é algo extremamente difícil, entendeu? Mas, bom, eu já desejo tudo de melhor aí pro Mark Galloway, né, cara? O cara que interpreta lá o Undertaker, né, cara? E eu nunca vou acreditar que ele se aposentou, tá ligado? Ainda eu vou virar aquelas viúvas ainda que, se sair um rumor aí falando que ele vai voltar pra WrestleMania, eu vou acreditar, porque é difícil acreditar que ele tá indo embora, beleza? Dito isso, galera, é isso aí, valeu, falou e fui.